Saudações, caríssimos internautas, bem-vindos ao programa Verdade, de uma forma diferente, não é? Estamos aqui naturalmente para, em poucos minutos, enaltecer a todos os internautas, enaltecer, portanto, aos nossos seguidores fiéis, mais de 37 mil seguidores no Facebook, 2 mil no YouTube. A esses nós agradecemos por essa audiência imbatível, terrível. Portanto, queremos aqui agradecer a todos por esta bênção incrível. Hoje, como vós sabeis, eu trago duas figuras extremamente importantes, não é? Como vós vedes, não é? Nessas duas, portanto, câmeras, não é? O pastor Fidel e o Isaac, não é? Que é um empreendedor jovem, em muito pouco tempo conseguiu alcançar, portanto, o seu espaço econômico, financeiro, através das redes sociais. Falando de Isaac, estamos a falar de um jovem que conseguiu conquistar muita coisa através do YouTube e plataformas, e hoje é uma referência, não é? Em tudo quanto tem a ver com, portanto, plataformas digitais. Falando do pastor Fidel, um pastor que visa realmente a trazer muitas verdades. Muito jovem ele, pela aparência, idade não sei, mas ele está a viralizar em tudo quanto tem a ver redes sociais, em pregar a palavra de Deus. Eu sou Wilson Fazenda, encorajador do povo, um dos jovens mais criativos da televisão moçambicana. Quero agradecer ao Albino Samuel Majuta, o realizador deste programa e, portanto, um dos operadores, portanto, desta mesma edição. Portanto, agradecer a toda a comitiva da WTV. Estou a falar de vários jovens, tanto que eu posso aqui levar muito tempo a mencionar. Mas antes de mais nada, deixa-me falar que estamos nos últimos dias, não é? Onde só nos faltam 5 dias para encerrarmos, portanto, as nossas inscrições no Instituto Médio Politécnico de Ciência e Inovação. E empecei uma das grandes instituições vocacionada na administração do curso de Ciência e de Saúde, portanto, administração e gestão e tecnologia de informação. Vou pedir aqui meu operador de câmera, não é? Para só dar um close no Isaac a partir dos pés, depois para, portanto, trazermos aquilo que é, portanto, o melhor, não é? Portanto, da comunicação. Não é? A comunicação, ela é aquilo que é, não é? Arte, vida, não é? Sem a comunicação, não teríamos aquilo que é, portanto, as nossas, portanto, abordagens. Senhoras e senhores, bem-vindos ao programa. O operador de câmera, peço só para focar. Hoje trago temas incríveis, não é? Como este, conteúdos que têm a ver realmente com... isso está a gerar muita polêmica, não é? Primeiro ponto, vamos falar aqui, portanto, dos milagres, não é? Milagres estes que são ditos primeiro como polêmicas, não é? Os milagres estão a gerar polêmicas a nível da televisão, da rede nacional, não é? Os milagres estão a criar muita polêmica. Onde nós queremos aqui, peço para pegar fogo, onde nós queremos aqui, portanto, começar a abordagem, numa abordagem geral, o nosso primeiro panelista, não é? O Isaac este, que vai em poucos minutos apresentar-se, não é? Falar que é Isaac, como vós vedes pela primeira vez aqui nos estúdios centrais da WTV, concretamente no programa Verdade. E também, portanto, o pastor Fidel, não é? Pastor Fidel, como vocês lhe conhecem. E Isaac, por favor, apresente-se. Saudações a todos os internautas. Para quem não me conhece, o meu nome é Isaac. Eu sou empreendedor, sou youtuber. Quanto à parte espiritual, né? Hoje me considero né, um desigrejado, Okay. Sou um cético, uma pessoa que tende a duvidar de alegações especiais, alegações extraordinárias. Eu acho que elas exigem evidências extraordinárias, porque se você alega alguma coisa que foge do nosso padrão, eu acho que você carece, você precisa, no mínimo, nos mostrar que aquilo de fato acontece, né? Então, basicamente é isso, como o apresentador já disse, que vamos abordar sobre o tema. Então, durante o programa, vamos falando aqui, como todos vocês vão acompanhar. Isaac, traz-nos uma abordagem onde diz que é cético. O que é isso de cético? Então, ceticismo tem a ver, basicamente, com uma pessoa que tende a duvidar de
qualquer alegação que foge do padrão, aquilo que eu acabei de falar, né? Se você me traz uma alegação que foge da nossa realidade, daquilo que nós normalmente não enxergamos no nosso dia a dia, eu como cético não vou acreditar do nada, assim, sem que você me traga algo palpável, né? Algo de facto que me faça acreditar naquilo. Isso que é a definição básica de ser cético, aquele que tende a duvidar de alegações extraordinárias. Seria o mesmo de chamar ateu? Não. Porque ateu é quem não acredita em divindade. Ok. Isso que é ser ateu. Cético é aquele que duvida, não acredita facilmente em alegações especiais, alegações extraordinárias. Por exemplo, se você vem cá e me diz que mortos ressuscitam, se eu não enxergo isso na nossa realidade, eu não saio por aí acreditando. Ok, outro exemplo? Outro exemplo, se você me diz que doentes são curados, ou paralíticos, ou deficientes são curados, milagres no sentido geral, se eu não enxergo isso na prática, eu tendo a criticar. Isso quer ser um cético. Então, você não acredita facilmente em algo que não é palpável? Eu não acredito, eu sei que você me dê motivos para tal. Não só você alegar que amputados são regenerados membro, isso não faz que os amputados sejam regenerados membro, só porque você afirmou. Ok, mas você não acredita, por exemplo, que um cego, na essência, não é? Pode vir a enxergar um dia? Não acredito porque não tenho base para tal. Você só acredita em tudo que o homem pode fazer e o que até então conseguimos ter? Depende em que campo que estamos a falar. Se for nesse campo, é isso que eu falei. Se for alegações extraordinárias, deve exigir evidências extraordinárias. Ok. Aí, internautas, este é o convidado de hoje, não é? Super especial. Especial, não é? Porque há muita gente que está do outro lado que não vê aqui. Temos muitos Isaacs também lá que nunca tiveram oportunidade. Nós damos oportunidade ao malta Pastor Fidel, que tem. Por que não podemos trazer um desses para trazer aquilo que é a sua verdade? Pastor Fidel, bem-vindo. Bem-vindo ao painel de hoje. Graças a Deus. Eu escolhi Pastor Fidel pela especialidade que o Pastor Fidel tem de saber explicar esses assuntos. Pastor Fidel, em poucos minutos, diga quem és e o seu perfil. Graças a Deus. Boa tarde, saudações a todos internautas da WTV. Aqui é o Pastor Fidel. Sim, estamos aqui em nome de Jesus para poder falar aquilo que nós podemos falar aqui, para poder ajudar a todos que estão a acompanhar aqui o programa em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado. Pastor Fidel, hoje eu trouxe um desafio, não é? Este desafio para o mundo evangélico não é fácil. Imagina se o mundo só tivéssemos Isaac. Como seria? E realmente, imagina só se o mundo só tivéssemos Pastor Fidel. Como seria? Não é? Então, isso é um desafio que a natureza, o mundo em si, portanto, vem nos trazendo. Certo. Pastor Fidel, um pouco tempo, pode nos explicar a existência de Deus na Terra? Se realmente, se existe Deus e porquê e como podemos provar isso? Graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado. Certo. Muito obrigado. Para poder explicar aqui a respeito da existência de Deus na Terra, primeiro ponto, nós devemos definir o que é Deus. Né? Essa expressão Deus, qual é o significado? Ok. Né? Deus é uma divindade, um ser divino. Ok. Né? O ser divino que está no alto e sublime. Quando eu digo que está no alto e sublime, estou a dizer que ele está num alto nível em que o homem não está capacitado para enxergar. Ok. Por isso que a gente diz que está no alto e sublime. Então, a existência de Deus na Terra geralmente é notável pelas suas criações. Porque certo. Quando eu falo que Deus é uma divindade, né? Deus é o Criador, né? De toda a existência, de todo o universo. Ok. Né? Neste caso, o Deus Todo-Poderoso. Certo. Então, para ver a existência de Deus,
no meio dos homens, ou seja, na terra, é exatamente através daquilo que ele criou, porque um obreiro é visto pelas suas obras. Ok. Por causa do mesmo tempo, eu tenho que saber. Você é pastor, como se lhe dá tempo mesmo, 2 horas, fala. Assim, o nosso convidado diz que ele acredita em o que já temos. Uma das coisas que... Peraí, só para cortar, né? Não quer dizer que eu não acredite na essência de Deus. Sim. Eu comecei na base de Deus, não é? Para podermos desenvolvermos vários assuntos, né? Porque o grande motivo de tudo é Deus. O que você pode trazer como a prática real da criação que Deus fez, que obrigatoriamente nos faz acreditar que Deus existe? Por exemplo, o ser humano, dá para perceber? Pergunta que eu posso dar a todos que estão a acompanhar aqui o programa é exatamente a respeito do bombeamento do sangue no seu corpo, no seu organismo. Né? O seu coração bombeia o sangue, mas para que o coração possa bombear sangue, depende do oxigênio. Okay. É necessário respirar, certo? Então, essa explicação, nenhum cientista é capaz de poder falar como que isso foi criado, senão através das suas suposições ou suas explicações baseadas em suas investigações. Mas é realidade, né, de que a existência de Deus é notável através da respiração. Falo de inalar o ar, oxigênio, né, e expirar o dióxido. Okay. Né? Então, a existência de Deus é exatamente contemplado pelas suas criações, por aquilo que ele criou na Terra. Nós podemos ver várias coisas que existem na Terra, certo? Que nós podemos nos questionar. Como existiram essas coisas? A resposta é: existe um Criador que criou, que fez existir essas coisas. E esse Criador é Deus. E como ele é visto no meio dos homens? É através do homem, porque o homem é imagem e semelhança de Deus. E você acredita que Deus fala com os homens? Exatamente. Deus fala com os homens. Através? Deus fala com os homens. Por intermédio de o quê? Por intermédio do seu Espírito Santo. Ok. Sim. Muito obrigado. Obrigado pela definição e, portanto, a sua maturidade de trazer de uma forma clara. Isaac, acredita que Deus fala com os homens? Sinceramente, eu não acredito que Deus fala com os homens. Por quê? Porque, voltando um pouco quanto à questão de acreditar ou não em Deus e também sobre o que o pastor acabou de falar sobre as evidências ou tipo, na prática, né, como é que podemos saber que Deus existe. Eu, tipo, no sentido pessoal, né, eu acredito sim que possa existir uma divindade criadora. Tipo, nós, tudo bem, não surgimos do nada, né? Acredito muito bem que possa existir uma divindade criadora, mas também pela natureza ou pela realidade, sou obrigado, a partir da mesma afirmação de que acredito que possa existir um Deus, sou obrigado a ter que concordar que esse Deus não fala com ninguém, ele não ajuda ninguém, ele não prejudica ninguém, ele não faz nada de bom na vida de ninguém e não faz nada de ruim na vida de ninguém. Espera. Você, em poucos minutos você está tentando trazer um ponto prévio que Deus para si existe. Pode existir. Pode não existir. Fecho a possibilidade. Okay. Não fecho a possibilidade da existência de um Deus. Ok, pode existir uma possibilidade, sim. mas por intermédio da sua possibilidade ele não fala com ninguém. Não fala com ninguém, não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém. Não prejudica ninguém. E não, praticamente para si é um amuleto, é um objeto para si. Para mim é uma pessoa que criou, é algo. Criou, Deus deixou assim. Pela natureza, pela realidade. Eu sou muito mais da realidade. Pelo que eu enxergo na prática, na vida, no cotidiano. O que te faz você acreditar nisso? Que ele não ajuda, não fala com ninguém? É assim, Wilson, é porque às vezes não adianta ou não importa o que eu acredito, não importa o que você acredita, porque a realidade às vezes está nem aí para o que nós acreditamos. Okay. Eu posso muito bem acreditar que alguém tem câncer, eu tenho crença, isso é acreditar, que aquela pessoa, se eu orar para aquela pessoa vai curar daquele câncer, isso é uma crença minha, mas se na realidade aquela pessoa não vai curar, o fato de eu crer naquilo não vai mudar a realidade, aquela pessoa vai morrer aos poucos até chegar ao dia
Para si o Deus que é tanto proclamado Pelas religiões. pelas religiões. Por isso que eu disse que hoje eu sou um desigrejado. Por quê? Não frequento nenhuma religião. Porque é isso que eu te falei. Eu não vejo a possibilidade da presença de um Deus. Mas você já frequentou uma igreja? Sim, cresci numa igreja cristã, evangélica. Mas quando você ia para essa igreja, sabia que aqui ninguém fala com ninguém? Não, acho que esse processo não é da noite para o dia que você vira e fala. Esta maturidade que você Sim, alcançou sim, para si mesmo, alcança-se aos poucos. você foi Quando estudando. Vai crescendo, vai estudando, pouco aqui, pouco aí. Chega-se a essa conclusão. Não é da noite para o dia que você acorda e diz. Pastor Fidel, assim, portanto, você é homem de Deus. Acredita ser homem de Deus, você. Certo? Vamos falar no microfone. Certo. E com o mesmo poder que Deus te deu, e Deus te deu uma missão, certo? Certo. Que é de resgatar almas perdidas. E qual é a palavra que você daria a um jovem desses com esta mentalidade, com esta crença? Ah, Agora já vocês, entre vocês, graças a Deus. Dizer. porque são neste- muitos eles. Certo. Dizer que neste termo, exatamente nós, o que nós devemos compreender é que quanto à crença, ninguém é obrigado a crer, né? Ninguém é obrigado a crer em Deus. Ok. Mas é o nosso dever trazer a informação para as pessoas que Deus existe. Né? Ok. É o nosso dever fazer com que as pessoas enxerguem a existência de quem? De Deus. De Deus. Ok. Mas não é a nossa obrigação fazer com que alguém creia em Deus. Ok. Sim, não é a nossa obrigação. Fazer com que alguém creia em Deus. Por que você acha que Deus fala conosco? Ok. Deus fala conosco porque é necessário com que o Criador possa direcionar a sua criação. O que te faz você acreditar que Deus fala conosco? É tipo assim, né? Não é tipo, é exatamente assim como eu quero falar. Tá a perceber? A Bíblia fala no livro de Gênesis que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Então, a Bíblia diz que Deus sempre se comunicava com o homem, visitava o homem. Quer dizer que Deus criou o homem e por Deus criar o homem, para que o homem caminhasse de acordo com os desígnios de Deus, Deus tinha que estar junto com o homem, ou seja, conduzir o homem para que caminhe de acordo com os desígnios que ele colocou no homem. Ok. Isaac, quando haver qualquer discordância, só para não lhe cortar o pensamento, pode intervir, não é? E só para... Tá certo. Então, continuando, né? A respeito da crença, ninguém é obrigado a crer ou a não crer em Deus. Mas é o nosso dever trazer a informação da existência de um Deus vivo, que Deus vive. Amém? Então, primeiro ponto, nós precisamos entender que a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz assim, que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Certo. Você precisa entender que existem conhecimentos de Deus e existem conhecimentos do mundo. Ok. Então, entre esses dois tipos de conhecimentos, nós precisamos compreender se estamos inclinados no conhecimento do mundo, nós não temos como conhecer a Deus. Ok. Está a perceber? Ok. Há uma questão que sempre eu ouvi de Isaac, não é? Isaac, ele sempre diz, se existe a profecia, por que eles não falam de o quê? De conhecimento científico. É isso, Isaac, não? Quero com que só traga essa abordagem. Exatamente. Ok, a respeito de conhecimento científico, ele que deve falar. Sim, peço para trazer essa abordagem para o pastor tentar nos É trazer. assim, é porque se Deus fala conosco, desculpa a expressão, Fica à vontade, este fala programa... com os homens dele, eu sinto que para a humanidade em si, não traz coisas. Atenção, tipo, eu não sou contra a religião. A religião ela é sim importante para a comunidade, para a sociedade, ela tem sim o seu valor histórico, moral, isso tudo, percebes? Né? Agora, o meu problema é com aqueles que vêm e alegam coisas especiais. Por exemplo, que Deus fala com essa pessoa, por exemplo. Então, Deus fala com essa pessoa a dizer o quê? A afirmar o quê? Porque só para começar, por exemplo, na religião cristã, na religião cristã, existem várias contradições lá dentro. Claro que aqui não viemos para debater sobre a Bíblia. Só posso dar um exemplo prático. Existem pessoas que, ou por exemplo, guardam sábado, outros guardam domingo, outras pessoas
por exemplo, acreditam que milagres cessaram, outros acreditam que milagres continuam, são continuistas, são sensacionistas. Então, nesse âmbito, esses, por exemplo, que afirmam que falam com Deus, eles alegam que a revelação que eles têm é do Espírito Santo. Certo. Enquanto eles lerem a Bíblia, eles pedem primeiro uma intervenção do Espírito Santo, Ok. para que o entendimento que a pessoa tenha durante a leitura não seja um entendimento da carne, um entendimento do mundo, como o pastor alegou aqui, seja um entendimento do Espírito. Então, a minha questão para já, então, qual é o entendimento do Espírito Santo, ou qual foi a revelação do Espírito Santo? Se é que devemos guardar o sábado ou não devemos guardar o sábado. Porque foi o Espírito Santo que revelou para aquela pessoa que hoje, até hoje, guarda o sábado, não é coisa da cabeça dele. Ou o outro vai falar que é coisa da cabeça dele. Então, aquele que diz que milagres cessaram, aquele que diz que milagres continuam. Existe igreja com doutrina de sucessionismo, que milagres cessaram, eles nem buscam em fazer milagre, porque para eles, acreditam que milagres cessaram logo na morte de Jesus Cristo. Eles acreditam nisso. E é a partir da revelação do Espírito Santo também. Ok. Eu quero saber o que essa pessoa que alega que milagres continuam tem de especial para ele continuar com essa linhagem de que milagres continuam. O que ele foi revelado? Será que aquele foi revelado do jeito errado? Por que ele acredita que o que ele foi revelado, que milagres continuam, é o correto? Por que aquele que foi revelado que milagres cessaram é o falso? Ou vice-versa, percebe? Espera, a tua grande questão Não surge... é a minha grande questão, é um exemplo. Sim, mas quer dizer, a tua crença, você parte daí, porque que se ele existe, porque que há discordância entre eles? Para mim, é complexo. Para eu sair da religião, é porque não é só dentro, é porque dentro do próprio cristianismo existem contradições. Só que no mundo não existe só o cristianismo. No mundo existem várias outras religiões. Ok. Percebes? Se um moçambicano é cristão, talvez porque tenha nascido aqui. Ok. E ele não escolheu. E se você nascesse no Oriente Médio, por exemplo, numa Arábia Saudita, um exemplo prático, você provavelmente seria o quê? Islâmico. Um islâmico. E você não escolheu nascer lá. Espera. Percebes isso? Quer dizer, a nossa crença está baseada... Não, para mim. Não, para si. O conjunto de conteúdo que eu fui adquirindo até chegar à posição que eu tenho, que eu acredito, que eu penso hoje em dia, não foi da noite por dia e não foi só dentro do cristianismo. Para alguém alegar que é o conhecimento do mundo. Você acredita que pastor Fidel é só pastor porque está rodeado de pastores? Claro, isso é óbvio. Categoricamente, Afirmo categoricamente. Categoricamente afirma que o pastor Fidel só é pastor porque ele está rodeado no meio de pessoas que dizem ser pastor, e quer dizer, foi uma influência. Claro, ele nasceu num país como esse Moçambique, o país é predominantemente cristão, então claramente a tendência. Ele está, espera, o pastor Fidel está a seguir tendência. Existem islâmicos aqui, mas o número é reduzido. Cristãos. Então, se eles em questão de percentagem, eu podia afirmar, por exemplo, se nasceram em Moçambique, é provável que em 80% seja um cristão ou em 20% você seja islâmico. Mas espera, agora mesmo, categoricamente, você é um jovem empreendedor, Isaac, assim como é o seu nome. Quanto a de crença, você acredita que só ele é pastor porque está num país e numa cidade predominante ao cristianismo? Até que me prove o contrário. Até que prove o contrário. Exatamente. Porque se ele estivesse, por exemplo, na Índia seria um hindu. Seria hindu. Quer dizer, ele só é pastor porque está em Moçambique. É porque, por exemplo, quem nasce na Índia tende a ser um hindu. A tendência. Okay. Claro que lá pode ter umas igrejas cristãs, poucas. Claro. Okay. Então a questão de probabilidade não se exclui. Pode ser que isso não tem nada a ver com espiritualidade. Não, nada a ver. Nada a ver. Não tem nada a ver com espiritualidade. Espera, mano, este assunto. Poxa, não tem nada a ver com espiritualidade. Para ti, esses pastores, que estás diante de um pastor, claro. Até que ele que te prove o contrário. Até que me prove o contrário. Pastor Filho, o que tens a dizer concretamente quanto a isso? Ele diz que a sua existência como crente ou pastor não tem nada, portanto, de divino. De divino espiritual. Diz, não tem nada de divino para si. Tudo é porque você nasceu em Moçambique, em Chimoio, e é o que está a bater, segundo ele. O que tens a dizer? O que tens a dizer? Não, mas de facto faz sentido. Okay. Não, de facto isso também faz sentido. Há pessoas que estão a levar isso como lógico. Ok, primeiro ponto eu vou dizer assim. Obrigado por você, né? Ser sincero, ser claro, se abrir. Tá ver? E outra questão aqui que eu quero esclarecer, não quero me defender ou sei lá. Não, você defenda mas eu quero falar aquilo que eu creio. Ok. É o seguinte:
o eu ser pastor não é exatamente porque estou no meio de pessoas que são pastores. O eu ser pastor não é exatamente porque estou no meio de um grupo de pessoas que creem em Deus. Ou seja, existe maior probabilidade de eu ser cristão por causa das pessoas que estão envolvidas onde eu estou. Ok. Então, o eu ser pastor não dependeu muito de mim. Amém? Ok. Não dependeu muito de mim. Dependeu de quê? Primeiro ponto, não dependeu muito de mim. Segundo ponto, eu vou ser bem claro. Antes mesmo de eu ser cristão, eu era mundano. Quando nós usamos a expressão mundano, estamos a falar que nós andávamos, ou seja, eu andava segundo aquilo que a carne me induzia para fazer. Oh, certo, certo. Eu cheguei no nível de beber, de fumar, dá para perceber? Então, eu estava praticamente conectado com o mundo, dá para perceber? Então, quando eu ouvi a palavra de Deus, não quer dizer que eu corri em acreditar naquela palavra no instante em que eu ouvi. Mas aquela palavra, ela mexeu comigo. Porque você estava no seio das pessoas. Calma aí. A palavra, quando foi pregado, eu não estava no ambiente de pregação. Eu ia para a festa. Eu ia para assuntos relacionados. Olha, a afirmação dele não está a dizer por que você converteu. Diz há probabilidade de você ser influenciado porque você está lá. Se você estivesse na Índia, você não seria pastor. É onde eu quero chegar. Não seria? Ok, escuta só. Mesmo se fosse, claro. Mas mesmo se Deus quisesse. Mesmo se Deus quisesse. Deus não ia querer nada. Deus... Aquilo que eu te falei, Deus não quer nada. É o seguinte, nada. Não vou me limitar só porque ele está o quê? Está a transmitir a mim o que ele crê. Sim, mas e de fato há muitos. Isso aqui exatamente mesmo na internet. Mas eu quero aqui me abrir a todos, queridos, que estão a acompanhar aqui, né, o programa. Que o chamado de Deus é para todos aqueles que nele creem. Está a perceber? Quando nós falamos a respeito de crença, nós estamos a entender que não são todos que vão ser cristãos neste âmbito, se eles não crerem neste caso. Quer dizer que para você ser cristão, para você ser de Cristo, não é necessariamente estar no ambiente de pessoas que creem apenas. Mas é necessário você crer. Espera, você acredita se você estivesse, por exemplo, na China, você fosse chinês? Provavelmente seria um ateu. Espera aí. Seria um ateu. Eu ser um chinês. Neste caso. Calma aí. Neste caso. Espera. Os chineses não acreditam, né? Espera aí. Espera aí. Calma aí. Calma. Isso é interessante. Você precisa entender um mistério. Por mais que a China, né? A maior parte das pessoas lá da China sejam pessoas que não acreditam em Deus, que eu acredito, porque existe um Deus que eles também inventaram, certo? Está a perceber, né? Está a compreender aqui qual é a divisão? Sim, mas espera, mas será que só Deus só está em Moçambique, está para esses cristãos? Calma aí, calma. Para um hindu, Deus cristão é falso. Ok, que são indianos. Para o cristão, eu perguntei ao pastor Fidel se os deuses hindus são verdadeiros. Se com certeza vai falar que são falsos. Ok. Para um muçulmano, se a doutrina cristã, se só se vai ao Senhor através de Jesus Cristo, é correta, vai dizer que está errado. Okay. Para um judeu, o judaísmo, que é a religião mãe, que dela deriva o cristianismo e o próprio islamismo, eles não acreditam em Jesus até hoje. Percebes que são linhas teológicas diferentes. Na China, provavelmente quem nasce lá é ateu. Por quê? Porque lá mais de 70% de população, e você sabe que China é um país populoso, mais de 70% de gente lá é ateia. Percebes isso? Então, você acredita que ele é pastor porque está num país... É assim, é aquilo que eu estava a falar. Para ele, o Deus hindu é falso. Para o hindu, o Deus dele é falso. E eu concordo com os dois na alegação de que o Deus do outro é falso. Ok, tá certo. Eu vou falar aqui, né? Ok, querido, você precisa entender o mistério. Os internautas precisam compreender que a existência de Deus, como eu defini, ela é exatamente esclarecida através da existência daquilo que ele fez existir. Porque Deus é um Criador supremo. E eu disse que Deus está no alto e sublime.
E mais outra vez eu digo que Deus não se pode ver a olho nu e não se pode apalpar, porque Deus é espírito, amém? Então, por Deus ser espírito, é uma divindade que não pode ser contemplada e nem ser tocada pelo homem. Logo, quando ele diz para mim que eu alego que alguns deuses de Oriente Médio são falsos, é por quê? Porque você vai compreender que um Deus que é apalpável, tá a perceber? Você vai considerar Deus uma estátua a qual você fez com as suas mãos, que você deve carregar, deve limpar. Você vai considerar o seu Criador aquela estátua? Não, é isso que ele... Logo, ainda estou a continuar a falar, percebes, né? Então, continuando a falar, segundo ele, diz que no Oriente Médio, lá, a maior parte das pessoas são ateus, porque lá não existe, né, cristãos, é neste caso, né? Na China, você disse na China. Ok, você vai entender o mistério. Que aqui em Moçambique a palavra pregada não é proibida. Aqui não existe perseguição na religião cristã, tá a perceber? E existe outras igrejas. Relaxa, ainda só a continuar. Por exemplo, a Bíblia diz que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está a compreender, né? Então, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, isso quer dizer que isso quer dizer que a minha fé foi gerada por ouvir a palavra de Deus. Porque antes de Deus se manifestar na vida de um ser humano, Deus primeiro chama. Está a compreender? Então, eu fui chamado por Deus, está a perceber? Através da palavra. E eu criei nela. Por este motivo eu disse que ele não é obrigado a crer, mas eu sou... É a minha responsabilidade trazer até ele a verdade. E a Bíblia diz assim, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não estou aqui, se calhar, para poder me justificar se eu existo aqui porque aqui tem muitos cristãos. Não, mas você, tua missão como pastor... A minha missão como pastor é trazer a verdade para que a verdade liberte a pessoa. Sim, mas outro porém... A crença Isaac, que ele... Isaac ele foi bem claro, né? Segundo a explicação que ele deu. Ele disse que ele antes era religioso, nasceu numa família religiosa, ele cresceu numa família religiosa e depois, segundo o tempo, ele acabou desenvolvendo uma crença que ele mesmo desenvolveu. E visto que ele disse que não foi fácil para ele chegar a este ponto. Por quê? Porque... Acreditas que ele agora esteja a ser usado como diabo? Não vou afirmar categoricamente que ele está a ser usado por diabo. Mas segundo a sua análise. Minha análise. Se ele era crente cristã. Segundo a análise cristã, eu não vou dizer que ele está a ser usado por diabo, porque ele respeita a divindade. Compreendeu? Lúcifer respeita Deus. Sim, mas o quê? Lúcifer, a guerra dele não é com Deus, não. Exatamente. É com o homem. Exato. Ele, quando chega a Deus, ele respeita. Tem medo. Eu não sou pastor, mas tenho pelo menos conhecimento disso. Então, continuando o fio do pensamento. É assim, Wilson. Voltando um pouco atrás. Perceba uma coisa. Por exemplo, normalmente no princípio do ano, as igrejas cristãs, a maioria fazem aqueles jejum de 10 dias. Teve alguém que me convidou para fazer a oração de 10 dias. Uma moça que me convidou. Daí eu disse para ela, é aquilo que eu te falei, eu acredito que possa existir uma força divina, uma divindade que criou, um Deus que criou. Só que pela realidade eu sou obrigado a aceitar isso. Que ele não faz nada para ninguém. Pela realidade. Por quê? Você coisa da minha cabeça. Por quê? Porque você pediu uma coisa e não foi dado, acho. Se você chegou nisso, sim, realmente isso acontece. Por quê? Porque decepcionado. Não é bem, não vou falar isso. Por vezes, né? Quando alguém chega neste nível de dizer que só vou acreditar por ver, automaticamente a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz assim. É bem clara a Bíblia. A Bíblia diz assim, quando Jesus ressuscitou, ele foi antes de se apresentar aos discípulos. A Bíblia diz que havia uma mulher foi no sepulcro, tá a perceber? Para poder correr assim. Foi no sepulcro para poder aspergir, né, o perfume no corpo de Jesus, no cadáver neste caso. Mas quando chega lá, encontra o túmulo aberto, a pedra removida. Então quando entra, encontra um jovem lá dentro. E aquele jovem diz, o que estão a procurar dentre os mortos? Jesus ressuscitou. E elas ficaram apasmadas por causa daquilo, porque é algo que, não era, você sabe que quando acontece algo tipo sobrenatural, e elas ficaram apasmadas e caminhando ainda, estando distante do sepulcro, continuaram
apasmadas. E quando chegam até os apóstolos, elas transmitiram essa informação, que ressuscitou. Mas houve alguém de nome Timóteo, duvidou. Disse que eu só vou acreditar que Jesus ressuscitou quando eu tocar nele, quando eu ver ele. Se calhar é a condição do meu querido também. Está a perceber, né? Ok, mas você, se Deus te enviou, porque Ele te deu poder suficiente para você fazer convencer as pessoas. Sim, só que agora, olha, não. Não. Quero aqui dizer para ti pastor, mas que eu não tenho a capacidade de convencer o coração do homem. Não, mas Tá pelo percebendo? menos há demonstração de poder. Sim, através... Quando Moisés foi ao Egito, Pera. Deus lhe deu o quê? Sim, este poder não é praticamente na carne. É Porque um no poder espírito. Exato. Por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz assim... Diz que o Espírito Santo convence o pecador do pecado para a justiça, do juízo. A sua palavra, ela pode persuadir a carne, mas o que converte ela é o Espírito. Ok. Por isso que podem existir muitos pastores que podem pregar até que dimensão, mas se a palavra pregada não está a ser acompanhada pelo Espírito, essa palavra não vai causar nenhuma transformação, porque quem transforma Fidel. é o Espírito Pastor Santo. Fidel, dê pelo menos 3 provas sociais ao Isaac e aos internautas que pensam como Isaac, que Deus fala, Deus responde, Deus... E olha que Jesus autorizou isso, porque Jesus, na Bíblia, né? Ele conhece a Bíblia. Conhece a Bíblia. Eu cresci na igreja cristã. Jesus tem certas passagens, por exemplo, uma que ele diz no Mateus, Marcos, João, algo parecido, que ele diz assim: em verdade vos digo que aquele que crer, que terá fé, ou tiver a fé no tamanho de grão de mostarda, dirá a esse monte, saia daqui, mova-te para o mar ou para o Certo. vai te obedecer. E Jesus ensinava através de parábolas, certo? Yeah. Então, o que Jesus está a tentar dizer aí? Ele está a dizer que o requisito, qual é? Fé. Então você acredita em Jesus. Então, em Deus você... Calma aí, está a ver o que ele está a dizer? Eu estou na Bíblia. Ele está a entrar na Bíblia para falar da Bíblia. Ele está... Por que que você não trabalha com o que você crê? Como não trabalhou? Por quê? Porque ele está a usar a Bíblia para poder defender aquilo que ele acredita. É porque, então, se assim não for, Não. tudo que ele está a falar, eu não acredito na Bíblia. Não acredita na Bíblia. Então, Mas você fala, acredita em... por que que ele não usa? Acredito, perceba uma coisa. Então, se assim for, se usarmos o argumento dele, tudo que ele já fala para mim... Não, você precisa usar o seu argumento. Tudo que ele está a usar a Bíblia, percebe? Ele está a dizer o quê? Ele diz na Bíblia, teve passagem assim... Porque a minha crença está na Bíblia. Então, onde a sua crença está envolvida? A minha está na realidade. Agora, você precisa explicar. Segundo a realidade para si. Exato, Segundo a Eu realidade. estou a indagar através da crença dele. A minha realidade, a realidade, morto não ressuscita. A realidade, caso até ele me prove o contrário. Na realidade, quem for amputado um membro não regenera aquele membro. Isso é realidade. Na realidade, percebes isso, né? Então, a crença dele diz que isso é possível acontecer. A crença dele. Para ti, todos os milagres, tudo que acontece, todas as profecias, tudo para si é um teatro. É teatro. Não. O que acontece de A prático? Bíblia, a palavra de Deus, ela diz aqui assim, Espera, se esse teatro é tiverdes fé, combinado ou quê? diz que se tiverdes fé, está a perceber? Verás a glória de Deus. Se tiverdes, Fé. está a compreender? Agora, espera, vou dar uma questão. Isaac, aquilo que acontece agora, alguém vir te profetizar, você vai acreditar? Profetizar a mim. Falar que você hoje mesmo, você comeu com isso, e você comeu com isso mesmo. Não vai acreditar. Você, Então, isso chama-se negligência não, se alguém... Você falar na prática. da sua vida. Falar aquilo que acontece. Quer dizer que você nunca Então, passou você vai por isso. falar que essa pessoa fez o quê? Para si. Aquela pessoa, se falar aquilo e ele trazer... Não, ele falar que antes de você vir, você ligou para sua namorada e vocês conversaram isso. Primeira coisa, como cético, o que eu tenho que fazer é saber se aquela pessoa não tem base nas minhas informações, porque isso Para si, a pessoa foi diada como feio. eu sou cético, percebes isso? Está a perceber? Agora, Deixa eu concluir. Não saio por aí acreditando em alegações especiais. É muito bem provável. Que alguém tenha lhe informado. Pode ser. Primeiro eu vou... dá a perceber agora, né? Espera, na igreja, para ti, aquelas profecias que acontecem para si, quer dizer, o pastor tem um informante. A maioria, aquelas que são corretas, é claro. Aquelas que são corretas é informante. Ok, vamos parar de profetizar. Vamos na prática. Porque até quando morre um recém-nascido, só vamos lá acompanhar a família, consolar a família. Recém-nascido ainda não viveu.
Tudo bem falar de 70 anos, morreu, não precisamos ressuscitar. Recém-nascido, um bebê recém-nascido ainda não viveu. Não viveu, não teve vida. Um nado morto não precisa de... Não, uma pessoa, por exemplo, que nasceu um bebê que viveu 2, 3 dias. Acontece esses casos. Nós vamos lá só para acompanhar, para consolar a família. Ok. A minha pergunta para ele é: você está a questionar a existência de Deus? Ou simplesmente... Questionar alegações extraordinárias. Ok. Milagres. Entre aspas. Eu não estou na briga com Deus. tá bom. Para Com mim, Deus eu falei está que bem. Eu disse que Deus não fala com ninguém, não ajuda ninguém, não prejudica ninguém. Minha discussão Ok, aqui ok. é com os que alegam. Ok, Porque ok. para mim, eles estão a falar de boca para mim. Para Tá se ele... bom. Vamos Só Tá bem, que tá colocam bem. o nome de Deus como se ele estivesse à frente. Ok, ok. Eles é que dizem isso. Não Tá é que bom. Deus está aí. Você Deus disse... para ti não fala com ninguém. Não Para fala ele, com ninguém. ele diz que Deus não fala com ninguém, não ajuda ninguém. Amém? É. Esse Deus que ele está a dizer é Deus dele. Seu Deus não fala com ninguém, não ajuda ninguém. Está a perceber, né? Esse é seu Deus. Porque o meu Deus, a Bíblia diz assim: Mas, ok. o meu Qual é o seu Deus, Deus? o meu Ele está Deus. falando na Bíblia, só ainda mostra a prática. da Ok, coisa. sabe qual é a prática? Mas Deus ele Ok. pode fazer muito Calma, bem. calma, É, calma, ele quer calma. A prática. Bíblia diz tudo, só que eu não acredito na Bíblia. Yeah. Quem pregar para mim pode até trazer microfone, aquelas batidas, escurecer aqui, para mim aquilo não me toca, já não acredito. Eu não acredito Está na certo, Bíblia. ok. A Bíblia para mim é uma escritura. Ele não acredita na Bíblia. Sim, mas vocês Para são homens de ele- Deus. Se estão falando de Deus poderoso, demonstra pelo menos uma coisa para ele. Deixa-me eu falar então. Acredita ele, não Deixa-me eu falar, né? Deixa-me eu falar. Mas, Deus Deixa-me precisa dar falar. poderes a esse homem para Deixa-me demonstrar eu esse falar, ministério. deixa-me eu falar. É o seguinte: primeiro ponto, o que você precisa entender é que a existência de Deus, ela te fez compreender que ele existe. A minha pergunta é: o que te faz acreditar que existe um Deus? O que me faz acreditar que possa existir um Deus. Disse Não, possa, é uma que possibilidade. Para ti é uma possibilidade. Ok. Para ti é uma possibilidade. Então, ok, essa possibilidade, o que sustenta essa possibilidade da sua parte, da existência de um Deus? A existência de um Deus. Olha na prática, por exemplo, se existe um computador, existe alguém que criou o computador, alguém que construiu. Então, claro que pela mesma lógica, talvez nem tudo possa exigir mesma lógica. Né? E que se existe uma criação, houve um criador. Pode ser, eu sou ignorante quanto a isso. Quando digo ignorante, eu vou falar que não sei. Então, como na prática isso acontece, é uma das possibilidades. Não posso excluir essa possibilidade que nós Ok, fomos criados. você não está a excluir a possibilidade, Sim, não estou a excluir. né, de haver um Criador, que é Deus. E eu também digo depois que se existe, ou seja, se a probabilidade estiver correta, esse Deus, pela realidade, Não terei que concordar pelo que eu enxergo, que ele não faz nada para ninguém, não ajuda ninguém, não prejudica ninguém. Percebe? E não ajuda. Nós Para estamos ti, aqui Deus, de forma espera, neutra. espera. Estamos aqui de forma Espera, neutra, cada Isaac. batalha Isaac, para espera o que pouco. conseguir. Isaac, Eu, por exemplo, que não acredito nesse Deus. Tem gente que lá que acredita que estão doentes, por exemplo, eu não estou doente. Ok, Isaac, é o seguinte, Isaac, de repente você tem câncer. E quando você tem câncer, de repente você começa a clamar, está a perceber? A clamar por um milagre, para que possa ser curado, para acontecer algo sobrenatural, porque você está desesperado, você está entre espada e parede, você está a dizer que aqui eu não tenho saída, porque o que me resta aqui é apenas morte. E você, bem desesperado no seu coração, está a dizer: eu clamo por um milagre. Está a perceber? E quando você vai no hospital, você vai e faz um exame e você descobre não tem câncer. Qual é o nome que você vai dar a esse tipo de... nome que eu vou atribuir a isso? Sim, É qual o é o nome que médico. você atribuir? Primeiramente, Pode ser ele ele. afirmou para mim que esse meu câncer não teria cura. É o homem médico. São os médicos. O homem não está isento de falhar, para começar. Não está isento. As máquinas que ele usa não são... É porque o homem ele tenta, de forma possível, ajudar outro ser humano. Por exemplo, o humano aí, ele disse que sofreu um acidente. Ok, já que já me respondeu. Essas coisas todas. É o homem tentando ajudar o outro. Então, não para podia ti- fazer nada. Para ti, qual... É dele, pastor, não podia fazer Eu não toquei nenhum pastor, sabe disso? Espera, pastor, para ti não pode. Eu não toquei pastor aí. Simplesmente eu lhe dei uma pergunta. Yeah, até mas agora ele ainda está não me- respondendo. Eu não vou falar de ti do lado pessoal, só falar no geral. Para- Nenhum pastor É. faria algo aí. So, Por isso que logo que sofreu acidente não correram para nenhuma igreja. Provavelmente tinha igrejas próximas. Correram para onde? Para o hospital. Percebes isso, né? espera, Nós somos todos incrédulos na parte disso de
de milagres, essas coisas. Para ti, alguém bater cabeça no chão, não Levemos aos presbíteros, aos pastores. Levemos. pastores, A oração do justo, ele vai curar. Pode muito em seu efeito. como vai curar esse Pode muito em seu efeito. Pelo que se prega, é claro, pelo que se alega. É isso que estou a falar aqui. Eu estou a rebater o que se alega. Percebes? Você está a usar a Bíblia deles para lhes mostrar O que se é mentira. alega é o que estou a rebater. O que se alega? Se um hindu vir aqui me falar que Deus dele faz isso, vou rebater porque não enxergo isso. Sabe o que você deve entender aqui, Wilson? É que ele está a afirmar categoricamente que a oração de um justo pode muito. Então, eu não posso discutir com ele. Como que... Como que eu alego? Uma vez que você está a afirmar. Não, ele está a dizer o quê? Segundo o que você está escrito na Bíblia. Ele, em vez de ir no hospital, devia muito bem ir na igreja, porque a oração do justo, pelo que se prega, pode muito em seu efeito. Ele Ok. está trazendo que a paciência, poderia ir lá e as coisas. A oração do justo pode muito em seu Ok, eu não toquei esses assuntos que você foi. Simplesmente eu te dei pergunta. Se você fosse ao hospital, claro, né, que mesmo um pastor deve ir ao hospital. Você necessita de um médico. Está a perceber, né? Agora, esse- Para fazer um check-up. Por exemplo, Deus se não você... pode curar, então, pastor. Não. Não quer dizer que Deus não pode curar. Eu, de fato, não respondi sua pergunta. Viu que não respondeu? E agora deixa eu responder a tua pergunta. Responde. Para mim, isso seria um erro médico. Eu sei que Para ti seria um erro médico. seria um erro médico Tá certo. muito normalmente. Ok, tá certo. Os médicos geram. Tá certo. Para ele seria um erro médico. Neste caso, Agora, não ok, é... espera. Você pode provar a ele que Sim, Deus dá pra- Deus quer o bem, Deus quer mais coisa. O que você não acredita? Eu não acredito. Que Deus não fala com ninguém, Não ajuda. não ajuda, não prejudica ninguém. Ok. Que Deus para ti existe, mas não faz nada. Só nos assiste. É um trono. Ele Nós nem- estamos aqui à mercê da natureza, nós aqui. Pode que pastor está à mercê da natureza aqui na terra? Quem te criou? Não, ele disse que foi criado com Deus. Que Deus? Eu não disse que fui criado com Deus. Calma aí. Percebes isso? Eu lhe dei pergunta. Eu disse quem te criou. Não sei. Ele não sabe. Está compreendendo? Eu não estou errado em falar que não sei. Ninguém está errado em não saber. Eu não disse que estás errado. Eu te fiz uma pergunta, quem te criou? Você disse não sei. Está a perceber? Ele não sabe. Então, através da caminhada, você desenvolveu uma crença. Mas nessa crença que você desenvolveu, você estava em uma crença. Eu posso aqui dizer que você estava a crer. Realmente você estava a crer, certo? Mas você acabou desenvolvendo uma outra crença. Sabe o que isso significa? Desconvertido. Significa apostasia. Você se apostatou, se afastou. Quando você se afasta, você procurou saber mais. E quando você procura saber mais, automaticamente você não se satisfez, ou seja, não estava satisfeito naquilo que você estava. Está a perceber? Então, quando você se envolve naquele outro tipo de conhecimento, automaticamente dentro de si vai ser gerada uma outra crença. E essa crença que é gerada dentro de ti não é crença predominadamente em uma religião, mas é uma crença que você sozinho é que determina, entendeu? E é isso que você tem. Você diz que não sei de nada, não vejo nada, para mim Deus não ajuda, para que eu acredite que isso realmente é... Se existe. Se existe. Exato. Mas Para que vocês eu são possa pastores, ver... vocês têm missão de ajudar Estou a ele. falar. Ajuda ele. Eu ainda estou a falar e vocês estão a me cortar. Eu não corto ninguém, estou no silêncio. Ok, é o seguinte, como eu dizia, através da sua investigação, você foi desenvolvendo, né, uma crença que não envolve nenhuma religião. Que simplesmente você disse que eu creio naquilo que eu vejo. E eu não te julgo por isso. Simplesmente eu venho até você e dizer assim: se você não acredita no que você vê, automaticamente eu não estou obrigado a te fazer acreditar em um Deus. Mas você tem uma missão. Entendeu? Mas a minha missão Ah. é de te fazer compreender que existe um Deus. Ele A só deu uma prova, condição. a prova da existência de um Deus é a vida que você carrega. Deus. Agora, Ele já- então, existem vários deuses. Exato. Para ti existem vários deuses. Ok, para ele é um neo. Prega Sim. um Deus já Ok. tem o verdadeiro. Diz qual Deus? É porque ele falou que Deus não existe, que fala. Qual Deus? Sim, qual Deus? Ok, você quer saber qual Deus? Porque segundo eles, disse que existem vários.
correto seria várias alegações. Não. diferentes. Ok. Sim, era. Várias alegações. Vocês que alegam, eu não vejo Várias alegações de vários deuses. Está a perceber, né? Várias alegações da existência de vários deuses. E fora disso, a ciência também, ela tem a sua teoria, né? No âmbito dessa situação de criação do céu e da terra e de todas Ele essas quer coisas. prova só. Então, eu estou a dizer aqui, ainda estou a falar. Ok, A eu Bíblia é disse grande. que cujo, está a perceber, né? Mas termina, eu gosto de prática. Ok. A prova da existência de um Deus é a vida que você tem. E o Deus que eu estou a referir, querido irmão, é o Deus que eu expliquei no início. Sabe O por que Deus Peraí, o que que está ele no faz? alto e O sublime. que ele faz para nós? O que Deus faz para a humanidade? Espera. O que Deus faz para a humanidade? Bem, já que você está um pouco desatualizado, eu quero te atualizar a respeito, tá a perceber, né? Da criação de Deus. Tá a perceber, né? Então, Deus está no alto e sublime. Você pode debochar, pode ir. Deus está no alto e sublime. Mas, porém, Deixa que você eu precisa simplificar compreender. esse governo. Não, você não pode simplificar. Ele está a dizer o quê? Essa é toda a teoria, ele Não, tem. não é teoria. Não é tom de pregação. É a forma que eu falo. Todos sabem que eu falo dessa forma. ok. E eu não prego dessa forma. Não prego dessa forma. Se eu pregar aqui, não prego dessa Ok. forma. Converter. Você vai se. Você vai se converter. Vou me converter. Agora, Esse amado vai se converter. Ah, Você vai se converter. ele quer prática. Sem prática eu não vou me converter. Sim, agora, minha questão é o que Deus faz. Isso que você estava dizendo na minha Pastor Sabe- Pedro, ajuda os outros que estão em casa. Assim, Tem pastor, muitos de... Deus faz isso. Ou ele não, Atualmente, ou ele não, eu. Uma ovelha para o seu nível. Ok. Porque Existiu. também Tá tem bem. níveis. Ok. Ok. Uma vez, alguém perguntou a um senhor, ou seja, afirmou para um senhor a dizer assim: Deus não existe. Está a perceber? Ele disse que Deus existe. Eu ainda estou a falar. Disse que Deus não existe. Está a perceber? Então, aquela outra pessoa perguntou a ele: por que Deus não existe? Está a ver, né? Ele começou a dizer: por que Deus não me ajuda, está a perceber, a alcançar os meus objetivos? Ok. Está a perceber? Depois aquela pessoa disse para ele o seguinte: barbeiro não existe. Ok. Para ele dizer que barbeiro não existe, foram até uma pessoa que tinha cabelo, está a perceber, né? Grande e mal lavado, barbas, coisas desorganizadas. E por aí disse que barbeiro não existe. E perguntou: por que barbeiro não existe? Logo disse: por que este homem está com muitas barbas no rosto, ao ponto dele não ir a um barbeiro para ser cortado o seu cabelo? Logo ele disse: não, lógico que barbeiro existe. Só que este homem é que não se movimentou até a barbearia. Com isso, Então a pastor, minha o resposta problema para agora ele, é está a que me está cortar? a ver. Está a me cortar? Então, o que eu quero dizer com isso? Ele sempre vai dizer que Deus não existe. Porque ele não busca a Deus. Está a compreender? Tá bom. Ele não vai ver a existência de Deus se ele não buscar a Deus. Qual Deus? Essa é a questão. Ele é o quê? Qual Deus? Ele já quer Deus, ele. Sabe o que Ele prega o acontece? teu Deus. Quando eu prego para ele a respeito do meu Deus, ele está a negligenciar, está claro, a negar. você não tem que convencer. Eu não sou obrigado, já fui bem claro no início, que nenhum pastor Então é por que você já abriu obrigado. igreja? Abre-se. Calma aí. Você não pode ir até longe. Calma aí. Você não pode ir longe. Não dá mais chegar lá. Não dá mais chegar lá. Ok, estou para terminar. Ok, Wilson me deu a pergunta: por que se abrem igrejas? Estamos a 53 Quem estão minutos. lá na igreja? Quem estão na igreja? São pessoas. Que creem em quem? Ele disse, estava lá. Poderia Minha não ter. pergunta é: quem estão na igreja? Quais são as pessoas que estão na igreja? Pastor Fidel. São as vamos pessoas ser que sinceros. creem. Pastor Fidel. A analogia que o Pas- pastor fez, isso é uma falsa analogia. Falsa Para como? começar, ele disse muito bem, seria negligente esse que não foi ao barbeiro. O problema é que estou a ver pessoas que estão no barbeiro e continuam com o cabelo assim, igual aquele barbudo Você fora. já falaram isso na igreja. A analogia que ele deu, que foram até um barbeiro e levaram aquele madala que não tinha isso, e foram ali falar: na verdade o barbeiro existe, você que não foi, ok? O problema tem gente na barbearia e que não estão a tirar cabelo. Percebes isso? Yeah, Por percebo. que na igreja tem um amputado? Espera aí. Para ti na igreja- Nós só oramos para o quê? Oramos para o quê? Ninguém tem Ok. Na Sabe prática. o que acontece? Jesus Cristo uma vez foi tentado pelo diabo. Acreditas que, As tentações. que o Isaac está a tentar você?
Não. Quando Jesus Cristo foi tentado pelo diabo, É bíblico, devemos provar a nossa nós fé. vamos entender. Elias, quando foi desafiado com profetas de Baal, ele provou que era o Deus. Ele conhece bem a Bíblia. Espera. Por mais que ele conheça a Deus ou a Bíblia, Satanás também conhecia a Bíblia. Satanás. Espera. Satanás também conhecia a Bíblia. E por Satanás conhecer a Bíblia, se aproximou até Jesus, por ver que Jesus Cristo estava com fome quando terminou o jejum, disse: olha, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Sabe por quê? É só para ele provar que é filho de Deus. Esse querido quer para eu provar a ele a existência de Deus. Não, não seria só para mim. Calma aí. A humanidade sabe muito bem que Deus existe. Sim, só que não um cristão. Vocês é uma boa oportunidade. A humanidade sabe muito bem. Não, Deus, querido, Deus não é cristão. Deus não é cristão. Cristãos somos nós. Cristãos somos nós. E E depois Cristo. ele está a dizer um Deus cristão. Automaticamente, Não, ele está a falar Deus. Também existem vários deuses. Eu não excluo isso, não vou tirar isso. ele acredita. Vários deuses, Sim, vamos acreditar. existem vários deuses falsos com D minúsculo. E você que está O Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro. afirma ele que são falsos. Para si não há Deus falso ou Aqueles não há são Deus verdadeiro. psicopatas. Os que acreditam naqueles deuses são psicopatas. Para eles que são bons. Aqueles que acreditam naqueles deuses que eles aqui alegam que são falsos, são malucos, são psicopatas. É o seguinte, Não, ele está a dizer alegou. ele está a dizer para si, muçulmanos são malucos. São malucos, porque essa igreja, esses deuses, tem gente que acredita, gente como nós aqui, não são animais que acreditam. Pastor Fidel, Então, ele está a perguntar. Satanás, quando tentou a Jesus, a resposta que Jesus Pastor Cristo sabe Fidel, qual foi ele a só está resposta a que Jesus deu? perguntar. Jesus Aqueles Cristo. outros são malucos. Quais? Esses que acreditam no Malta deuses de Buda, Exatamente. Malta. Vishnu, Yeah. Krishna, existem vários deuses. Malta. Javé, Jeová é esse. Malta Halá. Para Ok. que dizer que são malucos? Para mim, todas essas pessoas que não acreditam em Deus, está a perceber que eu Acreditam em adoro Deus, em Cristo Jesus. Ele Ok, está procurando todas as saber que pessoas que não confessam Jesus Aham, como exatamente, Senhor essa é correta. e Salvador, Exatamente. todo aquele que não confessa Jesus como Senhor e Salvador é um descrente. Percebes que todo Logo muçulmano é ele, descrente. Percebes? logo Não sou ele, eu sozinho. você é um Não descrente. sou eu sozinho. Todo muçulmano Ele- é descrente. ele é um Não sou eu descrente. sozinho, não sou eu sozinho. Tá compreendendo? muçulmano é descrente. Se não professa Jesus Cristo como único Salvador. Você é um descrente Sim, não sou eu sozinho. porque você não crê em Jesus Cristo. Você é descrente para Ele não eles. crê em Jesus. Para Eu os não cristãos. estou a lançar pedras no rosto dele. Primeira questão ou seja, pergunta: você crê em Jesus? Não creio. Então você precisa crer em Jesus, porque você é um descrente. Por que ele precisa crer? Por que ele precisa Ele crer? precisa crer em Jesus para que a alma dele seja salva. Sim, tem que falar isso para Tá muçulmano. percebendo? Acredita em salvação? Acredita em salvação? Salvação? Ah. Não. Quando você morre, para onde vai a sua alma? Ninguém sabe. E quem afirmar isso está falando da cabeça para fora. Ok. Da boca para fora. Ninguém sabe isso. Então você. É uma negação, só. Ninguém Quem sabe. morreu e voltou. A não ser o que está escrito nas escrituras das religiões. Quem morreu e voltou. E quando morre, Eu sou cético, eu tenho a criticar. Quem me afirmar, ele vai falar, vai, não sei, repousar, esperar. Ok. morre, vai para Quem onde? criou os seus sapatos? Quem criou música? Quem fez os seus sapatos? Eu. Os arquitetos que fizeram. São os arquitetos. Fizeram. Você conhece eles? Não conheço. Mas você acredita Mas que ele são sabe que a arquitetos? marca existe. Por favor, deixa eu falar. Você, Vamos atrás da Nike, vamos encontrar. Encontra exatamente. se nós ir atrás da... Da Nike. Você... Espera, eu estou a perguntar aqui, Andy Job. Eu te perguntei, quem criou o seu sapato? Quem fez o seu sapato? Quem viu isso? Não sei, quem Mas você sabe que existe a pessoa aqui? sei disso, isso eu sei. Não é isso? E depois ele alegou que só vão conhecer ele, o dono, né, desta empresa Nike, quando vocês irem atrás dele, certo ou errado? Você sabe quem te criou? Não sei. Mas você sabe que existe. Ele é Não, eu disse pode existir, não disse que sei que existe. Querido, se você disse para mim, ele afirmou, Ele disse que Deus. ele está perdido. Ele está falando como, cara? Sabe por que você está perdido? Não no sentido ofensivo. Você está perdido, sabe em que termo? Você, no princípio do programa, você disse que eu acredito. Existe possibilidade de existir um Deus, porque... Agora, o que você faz? Você acreditar na possibilidade? Que possibilidade você fala? É assim, Will. Ah. Tipo, isso é meio complexo. Porque quem falar que isso não é complexo está mentindo. É assim. Do jeito que ele falou essa lógica aqui, de que esse sapato existe um criador, que isso eu sei.
Mesma lógica, eu não posso excluí-la na opção de eu considerar se existe Deus ou não. Posso considerar essa Sabe por que ideia, que eu né? disse Continuar, isso? deixa Sabe por que que eu disse isso? Ah. Eu Deixa disse eu isso concluir. porque ele disse que acredita, tá a perceber, né? Que pode haver a possibilidade de existência de um Deus. Por que- Porque se você diz que não existe, calma aí. por que você Disse está a dar que, possibilidade? disse que Por que você está a existe duvidar? possibilidade. Calma. Diz existe possibilidade de existir um Deus. Por quê? Porque um computador existe quê? Um engenheiro. Um engenheiro que criou isso aqui. TV existe um. Exatamente. Certo? Logo eu fui te perguntar de acordo com o que você falou. Que quem criou o seu sapato? Logo Ok, ele para disse. ti diabo existe? Não, isso é pregação do cristianismo, de outras Então, entendeu agora, né? Isso é pregação. Então, você. Para Ok, ti ok. Deus... Ok, para ti acredita... Wilson, tudo que nós acredita fazemos, Agora vamos- tudo que nós fazemos é responsabilidade nossa. Não pode ser mentira. para ti Agora acreditas que calma. o conhecimento vem de onde? O conhecimento, sabedoria. A sabedoria? O que... Eu não sei, não posso afirmar. Por que que os Você vai outros- falar no âmbito transcendente. Vale a pena ser um ignorante do que alguém que alega tudo e não explica nada. Você só alega, só não explica nada. Estou a te explicar e você está. Você está a alegar. Para si, então, para si, o conhecimento vem de onde? O conhecimento é Fez com que as divino. pessoas que façam computadores, façam O conhecimento é algo divino. Como é que se faz de forma divina? Como é que se faz esse conhecimento? Ele alega, não explica. Eu não sei, estou a ser sincero. Você só alega. O mundo foi criado por Deus. Você alegou, não explicou como Deus criou. Ok, eu vou te explicar como Deus criou. É alegação. Sabe como Deus criou? Como Deus criou? Deus criou o céu e a terra. É. Está a perceber? A terra era sem forma e vazia. Isso é Bíblia. Percebes? Está a compreender? Ele está a alegar. Só. Eu, Ele alega da eu, Bíblia. eu vou usar Ele Bíblia. Ele só fala o que está Isso escrito. funciona para quem acredita Calma, na Bíblia. calma, calma, Entende? calma aí. Logo, basta você não acreditar na Bíblia. Tudo que ele está falando é nulo. É zero. Querido irmão, sabe o que acontece? Que você não acredita na Bíblia. Sabe? Ele não acredita no livro do Não. do que vier de lá. Sabe, É nulo, sabe o que acontece? hinduísmo. Você Olha conhece a como ele religião está a mais falar. antiga? Olha como ele está a falar. Conhece a religião mais antiga? Olha o seu tom. Qual é? Olha o seu tom. O tom tá bom. Ok, é o seguinte. Se você está a dizer que eu estou a falar a respeito de um Deus que não estou a dar explicação, eu estou a usar a Bíblia, a qual prova a existência de um Deus, e você está a A dizer... Bíblia não prova nada. A Bíblia não prova nada. Ok. A Bíblia fala de um Deus. Não Posso prova te dizer uma coisa? nada. Livro do Posso te fazer pergunta? Posso te dar uma pergunta, querido? Ok, existem livros que esses livros foram escritos, está a perceber, né? Os escritores já morreram. E você não conhece eles. Por que você lê acreditando que o escritor leu aquele livro? E esses livros provam alguém. Espera, o grande problema... Então, o problema é qual? O meu querido é incrédulo. Você é incrédulo. Acredito que existe pessoas Irmão, que escreveram. você é um incrédulo. Então, segundo ele, como ele está a ser incrédulo. Ele é incrédulo. Sim. Ele é incrédulo, sim. Sim, o que nós queremos aqui, pastor, Eu gosto muito de o que prática. eu, Ele é principalmente, incrédulo. eu como um apresentador que eu quero, se eu trago duas pessoas, Sim. você é pastor, Sim, a eu sua já missão de entendi, já converter. entendi, já entendi. Traga! Já entendi, Crença já não entendi. alega nada. Já Pra entendi, você já entendi. convencer as pessoas. Senhor, minha crença Já entendi. não cura doente, Já entendi, já minha entendi. crença Você tem a oportunidade de você Já entendi. converter uma pessoa Ok, como ele. ele me deu uma questão. Ok, sim, é morto. Morto. Eu não tive essa graça de poder ressuscitar morto. Mas você Mas com acredita que certeza, Deus- doente. amputado. Não, eu não estou a falar amputado. Doente. Amputado Querido, é doente. você ama. Amputado não é doente. É doente. Mas você vai questionar a existência de um Deus. Não estou a questionar. Como pode uma criatura questionar a existência de um criador? Isso é fundamentalismo. Disse um ser. Isso não é fundamentalismo. Eu estou a ser bem claro para ele. É o seguinte, não, você não pode entender que estamos a falar de país aí. Estamos a falar a respeito da criação, ou seja, da existência de um Deus. Você pode duvidar, né? Ele me deu uma espera. pergunta e eu lhe respondi. Você pode- Quando eu lhe espera. pergunto, não me responde. Espera. Automaticamente, todos os internautas precisam Você- entender. Espera, você pode... Fala com o internauta. Fala com... Espera, pastor Fidel. Eu não é nenhum, eu não me direcionar a internauta. Pastor Fidel. Eu estou aqui para isso. Pastor Fidel, você pode, usando o poder de Deus, curar um cego de nascença ou não? Ok, está a ver como ele disse que existe possibilidade de um Deus Agora, você existir? está por possibilidade, você como pastor. Não. Pera. Deixa ele... Sim, estou a dizer Como que é pastor. possível. É possível um cego Você ver. não está firme nisso, está a duvidar também. Não é dúvida. A possibilidade Espera, parte isso não da é dúvida. Sabe, quando alguém expressa que é possível, não está a dizer que é dúvida. Ok. Quando alguém diz que é possível, não está a dizer que é dúvida. Por exemplo, se eu ainda não ressuscitei morto, não quer dizer que um morto não pode ressuscitar.
Ok, mas... Está a perceber? Se ele... calma aí. Se você não é... Ou seja, se você não é diretor de uma escola, Temos 10 não minutos quer para dizer que não terminar o existe um programa. diretor, certo? Produção, peço para controlar. Certo ou errado? 10 Então, o que eu quero dizer aqui, respondendo ao Wilson, estou a dizer assim, por eu não curar um cego, não quer dizer que um cego não pode ver. Wilson, está me ouvindo ou não? Estou a ouvir. Quer dizer que, por eu não trazer o pé que foi amputado, né? Isso não quer dizer que o pé daquela pessoa não pode... Está compreendendo o que eu estou a dizer aqui? Automaticamente, eu não estou a dizer que eu não tenho fé ou estou a duvidar quando eu digo que é possível. Agora, ok, para deixarmos Não está a duvidar. a conversa... Não estou a duvidar. Espera. A dúvida é eu dizer que não sei. Aí estou a duvidar. Mas quando eu digo que é possível, eu posso em Cristo Jesus. Pode. Tá percebendo? Regenerar um membro amputado. Não, ele está falando em Cristo, pode? Não na carne, não. É. Em Cristo. Não é você Calma que aí, vai calma aí, regenerar. calma aí. É Jesus Cristo que vai Calma aí. regenerar. Por que eu vou regenerar um pé amputado? Me responde. A pessoa não gostaria de ter... Todo mundo quer... Eu lhe dei pergunta, me responde. Por que eu tenho que regenerar? Demonstração de poder de Deus. Para glória. Eu não vou fazer isso para mostrar a você. Não, é para Não glória, vou. não é para mim, não. É para glória. Quem vai fazer também não será Não, você. não, 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 Quem não. vai Ah, fazer não será você. essa questão, quem está a colocar é você. E se é você, ei, não pode me fazer levantar a voz de pregação. Ele não tem poder, é Deus que fará. Ei, quem faz é Deus por intermédio do homem. Está compreendendo o que eu estou a dizer? Mas não quer dizer que eu tenho que ir até alguém que tem pé amputado e eu dizer que, ok, Mas essa a Bíblia pessoa... diz, ide e curai os enfermos, libertai. E de pregar, só que não é só pregar, É. curar e tudo. É no Calma aí, eu estou a caminhar ainda. Ok, compreendendo esse termo, eu fui bem claro. Eu disse para Wilson, se eu não posso, ou seja, se eu não ressuscitei o morto, não quer dizer que o morto não pode ressuscitar. Correto. Está compreendendo o que eu estou a dizer? Está entendendo? Tá entendendo? Se ele não acredita em um Deus, não quer dizer que Deus não existe. Você acredita também, não quer dizer que Deus existe. Por que ele disse? Ok. Por que ele não disse que está correto? Por que quando eu disse que se eu não ressuscitei morto, vamos- Wilson vai me cortar? Por que Não, que eu... vamos aonde Wilson, desse Wilson. debate. Vamos aonde... Assim, peraí. Wilson, É. já que ele disse que o fato dele não ressuscitar o morto não quer dizer que o morto não ressuscita. O fato de você não acreditar em um Deus não quer dizer que Deus não existe. Exatamente. Está compreendendo? Entendeu? Então, não quer dizer que eu tenho que ir até alguém que tem um Agora, pé espera. amputado Vamos para eu poder perceber. regenerar, para trazer até você a existência de um Deus. Mas por que eu faria isso? Eu estaria a tentar Deus. Não. Eu estaria a tentar a Deus. Ele foi Não, tentado. Jesus Cristo também foi tentado. Tentado. Jesus foi tentado também. Mas, meu filho, o problema é qual é? Você tem Sabe medo qual é- Qual é o problema? mesmo? Medo de o quê? Você não confia em Deus. Medo de o quê? O que Jesus coloca é só ter fé. Querido Agora, irmão, você não tem fé. espera aí, espera aí. Não, ele Ok. está a dizer- Está a dizer fé, não é isso? Está a dizer fé. Por que Jesus não transformou pedra em pão? Para quê? Então eu vou regenerar pé de um imputado para o quê? Então Para mostrar a ele a existência de Deus. É isso que ele está a dizer. Disse que para eu acreditar que Deus existe, eu quero que você faça algo para eu ver. Automaticamente você está a se comportar como Satanás, que quer ver a pedra transformada em pão para acreditar em um Deus. Não estou a dizer que você é Satanás. Quero dizer que está a se comportar como Satanás. Para ti, Está a perceber? Não, você não é Satanás. Não, mas Só para que o ti- para ti- comportamento... para ti, ele tem o comportamento de Satanás. Esse comportamento que ela está a trazer agora, de dizer que para eu ver que Deus existe, eu tenho que ver algo que me prove. Para ti ele está endemoniado. Assim, espiritualmente. Eu não estou Nós- aqui agora- para dizer se ele está endemoniado. Olha, E a Bíblia diz também não me assim, a diz Bíblia- que eu espera, tenho espera, que a dizer Bíblia- que ele a está Bíblia- endemoniado. A Bíblia diz o quê? Ele não Se está endemoniado. Não, espera, escuta-me também. A Bíblia diz assim: se alguém não está cheio do Espírito Santo, está cheio do Espírito imundo. Para si, ele está ou não? Há uma concordância de Espírito. Ok, a Bíblia diz que tudo que se faz sem fé é pecado. Ah. Estou a usar Bíblia, É. o que me fundamentaliza como cristão. Está a perceber, né? Então, para mim, se ele não crê em Deus, eu tenho que convidar ele a crer. Só que já que ele... Ele deu de uma condição. Ele Primeiro disse que... demonstra o poder. Não, relaxa, mano Wilson. Ah. Ele disse que já esteve em Cristo, Crescia em Cristo. mas não é detalhadamente em Cristo. Pode ser também, segundo Ele sua pode aplicação. ter, ele pode Segundo ser convertido. Ele era religioso, não exatamente cristão. ele. Pode ser. Está a perceber, né? Ser cristão Por quê? É andar segundo os preceitos de Cristo. Exatamente. Ok. Também não andam.
Não era só ele. Por que você está a afirmar isso? Espera. Por que você afirma isso? Espera. Afirmas o quê? Categoricamente, no ano segundo os princípios de Cristo. Ele, Como por você exemplo, afirma isso? Os pastores, todos os pastores, para si no Como ano. você afirma isso? Você já viu o pastor? que eles Andou fazem? com ele? O que Já eles usou o sapato dele? Esse amado, vá. Vou falar caminhar. Eu digo ano, vou falar caminhar. Sim, o que eles fazem? Que fazem. A pergunta seria o que eles não fazem. O que eles não fazem? O que eles deveriam fazer? O quê? Só pedir aqui, não estão a fazer. O quê? Desde o princípio estamos a pedir o quê aqui? Até porque Jesus andava a curar, andava a demonstrar. Jesus curava. Então quem te disse? Essa missão, Até transferiu água em ele disse vinho. assim, Então quando quem Jesus te queria subir, disse? Quando Jesus queria subir, ele deu poder. Viu? Então quem te disse? Eu disse até Quem, ressuscitar os mortos. quem disse para ti? João 12, Quem disse para ti que nós não curamos enfermos? É porque não enxergamos. Quem disse para ti que mortos não ressuscitam? Não enxergamos. Quem disse para ti que alguém que está em coma no hospital pode ser curado? Isso eu não falei. Está a perceber, né? Automaticamente, você, quando diz que quer para ver, é porque você quer ver para crer. É direito dele. Só que eu estou a representar aqueles muitos. Se ele está representando, são muitos, ele está representando, você também está representando. Você também Então, representa muitos. está a perceber, né? você Então, não ele quer fatos. Ele quer fatos. Dentro do cristianismo existem. Porque ele esteve lá. Existem quem? Incrédulos Quais? lá dentro, Quais? existem. Incrédulos. Que não acreditam em Deus. Que não acreditam em Deus. Ok. Quer dizer que na church existem incrédulos que não acreditam em Deus. Certo. Você está a afirmar isso. E você já vivenciou com essas pessoas. E vendo que essa pessoa realmente não é crente, mas está na igreja. Certo. Mas você acredita em curandeiro? Curandeiro? Não costumo ver também na prática. Desde que façam algo. Acredita que um curandeiro pode dar riqueza? Não. Então você não acredita em pessoas que drogaram para ser rico? Não acredita em... Eu sou cético. Percebes isso? Ok, Você não acredita que Deus dá riqueza também? Não. Ele só pode acreditar quando ir no curandeiro e ele ser dado coisas com o curandeiro e dar certo. Ele acredita que Deus pode existir quando... Espera. Por isso não frequento. Espera aí. Você está a dizer, que ele é cético. Ele está a dizer que é cético. E automaticamente por ele dizer isso, está a querer dizer assim. É porque A curandeiro probabilidade... Olha. Wilson, é assim, curandeiro não faz nada útil para a humanidade. Existia a matagueira de Ucrânia, nós podemos mandar gamba para Putin, percebe? Matar gamba para Putin, em vez de sofrer, querer debater, conversar, ou guerra, mandavam gamba para ele. Curandeiro não tem poder. Porque a humanidade, na prática, quando queremos solução para a humanidade, nós não recorremos a essas coisas, mano. Está a perceber? É o A quem nós recorremos? tentando ajudar o humano, é o próprio humano tentando ajudar o humano. Percebe? Nós não respeitamos a vontade de Deus. Não respeitamos a vontade de Deus. Ou cristão, ou que não respeitamos essa vontade. Pastores Então, ele está a dizer que nós não respeitamos a vontade de... de Deus. Quer dizer que ele acredita em Eu não Deus. disse que não existe Deus. Ele disse percebe? existe, só que ele disse que Deus não fala. Diz existe. Pastor, vocês já querem me fazer? Querem me alegar? Eu Então, disse que não ele acredita em Deus. Sim, acredita. Eu disse que não acredito em Deus aqui. Wilson. Ele disse acredita, mas Só que acredita, mas ele- Deus não fala. Esse Deus não faz nada. Esse é Ah, não, ok. essa- Esse Deus não fala, não faz nada, porque ele ainda não fez na sua vida. Não só na minha. Não enxergo acontecer. É isso. Porque para você enxergar, aquilo deve acontecer. Certo? Então, automaticamente, ele está a dizer Ok, já. que... Não, para eu fechar... Wilson. Ok, vamos Wilson. fechar bem. Espera, É o eu sei seguinte. como fechar Não, o não debate. vai ter Ok. Para si, Conheço debates teológicos. para si, quais são as últimas considerações que você tem a respeito da sua crença? E em seguida também vamos dar ao pastor Fidel. Então, se este debate o público pedir com que ainda tenha mais pontos com provas, ainda é que nós vamos te chamar, porque muitos pastores virão aqui por causa de vocês. Né? Então, talvez o pastor Fidel não teve este poder. Se de preferência viesse um mesmo com prática, eu me ligar e traria Espera, cadeirante. fala nesta câmera. O que você quer? Traria um cadeirante. Ok, fala aí. O que você quer? Eu traria um cadeirante. Espera, você quer o quê? Fala aí. Quero essa prática. Se alguém, um outro pastor quiser um desafio, por exemplo. Não, espera, diga aí. Estou a lançar um desafio aqui. Percebes isso, né? Então hoje debatemos, discutimos sobre isso. Eu, sindicato, Qual é o desafio que você dá aos pastores? Tem?
para regenerar membro de um amputado ou ressuscitar um morto. Espera, esse é desafio, você dá Não por quê? quero cura de dor de cabeça, a regenerar membro de um amputado. Para Deus tudo é possível. Tudo. Espera. Para Deus tudo é possível. Para você crer em Deus, não é? Exatamente. Estou a pedir essas duas coisas. Ou uma delas. Não as duas. Espera, para você crer em Deus, você está a pedir um pastor vir aqui? Regenerar membro de um Só uma amputado. pergunta. Posso fazer uma pergunta? Pode, fica. O que te fez você sair da igreja? Simplesmente é porque eu queria fazer mais, para falar a verdade. Exatamente isso não conversamos aqui. Queria fazer o quê? Eu queria fazer mais. Mas Eu o queria quê? fazer pela humanidade. Percebes? Ok, você Eu acredita que Deus não existe, você que pode ajudar. Eu queria, só que não posso poder. Queria- Por querer não é poder. Queria fazer o quê você? Queria poder ajudar a humanidade. Queria. De que forma? Na igreja que eu frequentava, tinha uma dona, uma vovó que era cega. Eu, no final das contas, eu queria poder ajudar aquela dona. O que você... Só que eu não podia, não tinha poder. Quando digo eu não podia, não tenho poder. O que eu quero era ajudar a humanidade. Mas Que você saiu da igreja? Não só por isso. você quer ajudar a humanidade em que sentido? Mano Wilson, eu estou a perguntar... É porque assim, mano Wilson. Na Bíblia, por exemplo, Moisés fez, Josué fez, não sei quem fez. Ok, vamos fazer assim. fez. Ok, vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Ah, Você já deu suas últimas considerações, não certo? dei considerações. Ok, ok. Dê suas últimas... Parece que este assunto aqui, precisamos ainda, temos muitos microfones aqui. Para fechar, era assim, eu quero fechar com a seguinte frase. Na Bíblia, existem várias pessoas que fizeram. Percebes isso? Fizeram. Moisés fez, José fez, Josué fez, Abraão fez, Jesus fez. Muitos fizeram na Bíblia. Agora nós também estamos a fazer o quê? É isso que me indigna muito, isso me indaga muito. O que nós estamos a fazer também? Fizeram, ficou lá no passado. Nós também, por que não podemos fazer? E olha que na Bíblia não está fechada essa possibilidade de nós fazermos. Tanto que eu perguntei ao pastor aqui, ele disse que é possível acontecer. O fato dele não fazer não quer dizer que isso não acontece. Então eu queria que nessa humanidade, nessa geração que nós estamos, existisse alguém que faz. É isso que eu quero. Percebeu? Ok. Existe alguém que faz alguma coisa. Você quer um pastor que faça alguma coisa. Que faça alguma coisa. Porque pregar é fácil. Nós vivemos de pregar é fácil, batizar é fácil, tomar Santa Ceia é fácil. Percebes? Coisas fáceis. O que é difícil? Posso mencionar? Curar, ou ressuscitar um morto, regenerar um amputado. Você está a falar essas coisas só por quê? É porque tem coisas que são muito simplórias, está a perceber? Ok, pastor Filho, últimas considerações. Ok, uma Ok, pequena ok, questão. ok. Espera só o Wilson fazenda. Pastor Filho, existe algo que é impossível para Deus? Então, fechado. O que eu estou pedindo Ok, pastor Filho, peço para Nada é terminar. impossível. Estou a enfrentar algumas coisas. Peço para terminar. Graças a Deus. Quero dizer assim... Últimas considerações. Ok? Exatamente. Segundo o debate aqui, eu pude compreender que ele acredita, né, na existência de um Deus. Deixou claro. Acredita na existência de um Deus. Só simplesmente... Eu não disse que não acredito. Amém, Só amém. quero que façamos. Exatamente, ok. Simplesmente ele quer ver o mover de Deus. Quer ver o mover de Deus. Mas você, certo? como homem de Deus, vão falar, homens de Deus que eu conheço, me fala, Deus está a desafiar que vai acontecer isso. E o homem de Deus mesmo, que eu conheço, quando encontra muito esse Deus, vai falar com ele logo É na o hora. seguinte, só que... Agora, Deus já tem contigo, não falou. Não, calma aí. Nós devemos compreender que a Bíblia tem Novo Testamento e tem Antigo Testamento. Ok, Mas Deus não muda. Deus é mesmo, certo? Deus é mesmo. Não, Deus não muda. Marca esse tema. Deus não muda. Deus não muda. Deus não muda. Deus é mesmo. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pastor Filho, Porque Deus é eterno e você é passageiro, entendeu? Foca nele, Entendeu? foca no pastor Filho. Deus é eterno e você é passageiro. Foca nele. Pastor Filho, últimas considerações. Ok, últimas considerações. Eu quero dizer aqui a todos queridos que estão a assistir agora, dizer a vocês o seguinte, queridos, quando nós olharmos ao redor, nós vamos ver que o que está a acontecer no mundo, isso é a prova de que o mundo é passageiro. Então, se o mundo é passageiro, isso quer dizer que nós devemos fazer alguma coisa. E eu te convido a você fazer alguma coisa que possa mostrar de que você está preparado para partir deste mundo. Porque tem muita gente que estão exatamente preocupados em alcançar coisas que são vãs. Coisas que são vãs. Então, essas pessoas acabam se preocupando com aquelas coisas e a vida deles está indo embora. Está a perceber? A idade está indo embora. O tempo está indo embora. Mas a pessoa está preocupada, se calhar,
em gravar vídeos no TikTok. A pessoa, se calhar, está preocupado em querer satisfazer aquilo que a carne exatamente quer que a pessoa faça. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: se você não organizar a sua vida, se você não se preparar, o que está por vir neste mundo, você não está preparado para enfrentar. Por este motivo, você precisa se preparar para que aquilo que está para acontecer venha a acontecer. Jesus Cristo possa arrebatar você para se encontrar com Ele nas nuvens. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: que Jesus virá a qualquer momento e ninguém sabe o dia nem a hora em que Jesus Cristo virá. Mesmo que você não acredite, se você quer acreditar em Deus ou acreditar na existência do inferno, quando estar lá no inferno, você é livre para tal. Mas é a minha obrigação te fazer entender que o inferno existe e paraíso também existe. Então, se você não se preparar para se encontrar com Deus no dia em que você partir deste mundo, querido irmão, você vai se lamentar na eternidade no inferno. Mas Deus não te criou para você morrer no inferno, sofrer no inferno. Mas Deus te criou para você ter vida e abundância. Então eu quero te convidar agora a você receber Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Porque Jesus Cristo, Ele quer que a sua vida seja completamente libertada de todas as coisas que te oprimem. Amém? Então Deus abençoe a sua vida poderosamente. O meu nome é Fidel Moisés e eu te convido a você seguir nas minhas plataformas Pastor Fidel Moisés no YouTube, Pastor Fidel Moisés no Instagram, assim como no Facebook. Eu estarei lá à sua espera em nome de Jesus. Lá tem uma palavra que já à sua espera. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Isaac, não vai deixar uma palavra? Não, simplesmente agradecer, né, ao convite e também pela troca de ideias, né? E também agradecer. Você provocou muitos pastores. Todos os pastores vão querer estar aqui. Discutir. Não, desde que venham praticar só. Seria muito fácil, estarão a me ajudar, percebes? Estarão a me ajudar, então eu também agradeceria muito. E acho que Deus também. Seria uma demonstração muito grande. Porque não sou eu, né? Existem vários que queriam falar isso, mas não tiveram oportunidade. Deles. Então é mais por isso, só para fechar, dizer que eu acredito sim na possibilidade de um Deus. Talvez muitos estejam me ver como um ateu. O ateu é aquele que não acredita em nenhum Deus. Então eu acredito em um Deus. Simplesmente não sei quem é esse Deus. Simplesmente estou aqui sentado de forma neutra à espera de uma revelação divina. À espera de uma revelação verdadeiro. À espera de uma revelação de um Deus verdadeiro. Para que Ele venha. Simplesmente isso, Wilson. Vamos cortar. Eu sou o Wilson Fazenda, encorajador do povo, um dos jovens mais criativos, portanto, da televisão moçambicana. Eu volto amanhã quando forem pontualmente 17h30 para entreter, informar e trazer o melhor de showbiz e responsabilidade social cá na província de Manica. Vou pedir aqui para o meu realizador, o meu operador, focar no logotipo da instituição, por favor. Peço para focar lá em cima, peço para focar. Você que está à busca de um centro ou de uma instituição para se formar, EGE, Instituto Médio Politécnico de Ciência e Inovação, uma das instituições vocacionada realmente, portanto, Administração de Cursos de Ciência e Saúde, Administração e Gestão e Tecnologia de Informação. Para isso eu vou terminar mesmo com este instituto e volto amanhã nas horas marcadas. Tchau.